A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está comigo, mais uma vez aqui na nossa leitura diária. Nesse canal, todo dia nós lemos a Bíblia e nós oramos, meu irmão, minha irmã, para que Deus ele venha nos abençoar. Todo dia tiramos o tempo de nós ler a palavra e orar. Um tempo que as pessoas hoje têm dado mais tempo para o celular, para a televisão, né? E muitas vezes só têm pensado em Deus quando estão doentes, quando estão com problema. E nós todo dia viemos aqui falar com Deus e ouvir a sua voz. Que quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus. Você sabia disso? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E a nossa leitura de hoje é 1 Coríntios capítulo 10. Paulo ele diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos, pois, estiveram todos sob nuvem, e todos passam pelo mar. 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura da serpente. 10. Não murmureis como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o Velho Testamento hoje, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem um baita exemplo para nós. O que nós não fazer. Tem muita pessoa que hoje ela pega o Velho Testamento e ela coloca como regra da sua vida. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala das coisas que aconteceram com os profetas, né? Eles erraram, eles pecaram contra Deus. Você lembra o povo lá que Deus tirou do deserto, da escravidão, abriu o mar para eles, e depois estavam lá murmurando, reclamando. Depois, quando Moisés subiu no monte, o povo fez todo tipo de pecado que você imagina. Ergueram uma estátua, fizeram ali um bezerro de ouro. Você lembra? Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo que eles fizeram, não vamos fazer nós também. Ficou de exemplo.
Eles fizeram como Davi, que ele pecou contra Deus. Olha a consequência que Davi ele teve. Deus perdoa, mas a consequência ela vai vir. Porque tem muita gente que não entende. Deus ele te perdoa, mas as pessoas não. Deus perdoou Davi, mas os filhos não perdoaram Davi. É isso que você não entende. A nossa atitude, nossos erros, vai vir em consequência trágica. Não adianta, meu irmão. O que você planta, você colhe. Eu fico tão triste quando vejo pessoas que começam a passar necessidade, começa às vezes vir a necessidade, a pessoa veio de procurar uma coisa justa, né? Passar o trabalho, mas não, a pessoa quer voltar para a coisa errada. Porque a coisa errada, ela até te dá dinheiro, ela até te dá lucro, mas pode custar a tua vida, a vida da sua família. Pode custar muitas vezes, como Davi fez. Davi, por causa de fazer a vontade dele, ele destruiu a família dele. Então olha para você ver a história de Davi. O que aconteceu? Deus perdoou, mas a consequência ela vem. E tem pessoa que ela não entende. Então não podemos cair. Poxa, nós temos o coração segundo o coração de Deus, vamos continuar. Não vamos fazer como Davi fez. Davi, imagina, Deus escolheu ele. Deus colocou ele como rei. Olha depois do que ele fez. Se chama o quê? Ingratidão. Olha o povo que Deus tirou do deserto. Poxa, Deus mandou pão do céu. Deus fez a roupa do corpo deles crescer. Deus sustentou. Estava diante do mar lá reclamando, murmurando. Meus irmãos, minhas irmãs, não podemos ser ingratos de tudo que Deus já fez. Há pessoas me ouvindo agora que Deus te livrou já da morte. Você sabe. E você está entrando no mesmo caminho que pode te levar de novo à morte. Você quer que desça um anjo para te avisar? Talvez você está cheio de argumento. Eu preciso, eu necessito. Você precisa, necessita. Faça a coisa certa. A coisa certa, o dinheiro vai vir aos poucos, mas vai vir um dinheiro justo. Um dinheiro correto. Vai ter a bênção de Deus para você. Mas as pessoas querem. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Entenda bem, você não vai dar valor. Você vai jogar fora. Quantas pessoas que... Tem pessoa que eu já conversei que ela fala assim, ó, meu Deus, o dinheiro que eu já botei fora na vida, eu compraria uma casa. O dinheiro que eu já botei fora na vida, eu compraria não sei o quê. Tá? O dinheiro que você botou fora, porque foi um dinheiro fácil. O dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Você não vai dar valor. Davi não deu valor, estava no palácio. Estava bem. E olha o que ele fez. Trouxe uma consequência grande. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, o que eles fizeram, nós temos que olhar como deu errado. Olha a Sansão, o que aconteceu com a vida dele, por causa daquela mulher. Então nós temos que olhar para a Bíblia hoje, meu irmão, minha irmã, e temos que ver o que aconteceu, para nós não cair nos mesmos erros. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que ficou como alerta, como exemplo, para nós não fazer e não trazer consequências. Tem pessoa que ela traz problema para ela mesma. Está tão bem agora, está tão tranquila, quer arrumar problema para ti. Você quer arrumar problema para você? Você quer arrumar? Então não quero arrumar. Então procure andar no caminho correto. Porque quando você está, quer ver uma coisa? Quando você está fazendo a coisa certa, você não tem medo. Você dorme tranquilo. Você dorme, deita no travesseiro com a cabeça em paz, tranquilidade. Tem pessoa que ela não está tranquila, está sempre com medo, preocupada. Por quê? Não quer enfrentar o que tem que enfrentar para Deus abençoar no momento certo. E aí no versículo 13 diz assim, não tem desculpa, quer ver? Olha no 13. Não vos sobreveio tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos sobrevirá livramento, de sorte que possais suportar. Isso aqui é verdadíssimo. Meu irmão, não adianta você dizer que eu estou necessitado, eu estou precisando. Se você orar, porque quando a Bíblia fala oração, é orar e agir, procurar, passar a necessidade que tem que passar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que aperta, ela vai fazer coisa errada. Tem pessoa que aperta, ela tem um monte de argumento, porque ela não quer mudar. Não perca tempo com quem não quer mudar, você só vai se desgastar. Porque tem pessoa que ela quer, Deus pode tirar ela daquela situação, do difícil, tudo, botar ela direitinho, ela vai voltar para lá de novo. É só questão de tempo,
É só apertar o sapato, é só vir a dificuldade que ela vai voltar de novo. Porque ela não quer passar o trabalho que tem que passar. Não adianta. A tentação, ela vem para todos. A tentação, ela vem para todo mundo. Ela vem para todo mundo. Mas cabe você entender que junto com a tentação vem aquela voz: isso é errado, cara. Poxa, tu já tinha largado isso aí. Deus está falando, você quer que desça um anjo, como eu falei, para te avisar? Se você está fazendo com medo, você sabe que isso é errado, você quer um anjo descer e falar para ti? Mas não vai acontecer isso, porque Deus fala através da sua palavra. É a palavra dele que é o anjo falando com nós hoje. Entendeu? E ele usa pessoas para falar contigo. E no versículo 14 diz assim: portanto, meus amados, fuge da idolatria. 14. Falo com a criteórese, julgai vós mesmos o que digo. 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 18. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. 19. Que digo, pois, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou provocaremos os zelos do Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Então nós vimos aqui, meus irmãos, que não é eu que estou sendo contra a religião, que estou pregando não sei o que. Não, a Bíblia fala que todo ídolo que a pessoa tem, ela tem um demônio por trás dele, para ser adorado. Quando você pede alguma coisa diante de um ídolo, a Bíblia está dizendo: não é eu, você está pedindo para demônio. Porque a Bíblia diz que eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem. Você quer ter um Deus que você tem que carregar ele, limpar ele? Ou você quer um Deus que vai te limpar e vai te carregar? Porque os ídolos das nações, a Bíblia fala que são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Eles não têm poder nenhum. Tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. As mãos não se mexem, então é isso que você... Então, a Bíblia está dizendo que um demônio, ele se coloca por trás dessas imagens para ser adorado, para ser idolatrado. A Bíblia está dizendo: é eu. Porque eu não sou contra nenhuma religião, mas eu estou pregando aquilo que a palavra, aquilo que a Bíblia fala, sem distorcer no maior entendimento. É isso que você não entende. Porque a Bíblia fala bem claro: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Nem eu estou dizendo, não. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então não é uma coisa que eu, Paulo, estou dizendo, mas a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, versículo 6, se eu não me engano. Então, nós temos que aceitar a palavra. Não adianta você querer vir na igreja, ler a Bíblia e também buscar ajuda em outro. Você entende? Você buscar ajuda em outro, porque você quer rapidamente que se resolva. Acabamos buscando ajuda, às vezes, em outros lugares, em outros deuses. E estamos desagradando o verdadeiro Deus, que é o único que pode nos ajudar, nos abençoar, quando nós acreditamos na sua palavra e colocamos ela como regra e fé na nossa vida. Isso é uma questão de a pessoa querer, de a pessoa aceitar. É questão de fé.
Olha, tudo que você tem passado e o que você tem confiado, quem você tem servido, vai determinar o que vai ser o teu futuro, em nome de Jesus. Oramos. Pai, no nome de Jesus, eu oro juntamente com essa pessoa, Pai, que está aí talvez incerta, tem buscado ajuda em tantos lugares, Pai. Há pessoas me ouvindo agora, que quando aconteceu o milagre, não vai saber para quem agradecer, de tanta ajuda que pede. Há pessoas agora, Pai, que precisa de uma resposta, de uma direção. E que essa palavra, Pai, venha ser a direção que essa pessoa precisa. E que a partir de hoje ela venha orar somente para Jesus. Venha pedir, Pai, somente para Jesus. Venha acreditar somente na sua palavra. Porque eu determino, Pai, que o Senhor será o pastor dessa pessoa. E nada vai faltar para ela. Eu determino que nem o mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará na sua tenda. Porque eu dou ordem aos anjos para te guardar, você e toda a sua família. Porque eu te abençoo, eu te dou a bênção, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Até amanhã, em nome de Jesus.